Oi, disciplina de Linguística 1, unidade 2. Eu vou começar falando um pouco da apresentação e depois eu vou para o primeiro item. As ideias de Saussure são sistematicamente representadas e pela existência de dicotomias, ou seja, dualidades, pares de conceitos opostos. É muito mais fácil entender o pensamento saussuriano a partir da diferença entre dois conceitos, em vez de tentar explicá-los separadamente. Ao total, são 4 dicotomias. Nessa unidade, nós vamos ver 3. O significante e significado, a língua e a fala, a diacronia e a sincronia. Lembrando que esse conteúdo que eu estou lendo é do Guia de Estudos. Agora que já sabemos o que vamos estudar, mãos à obra. Primeiro item, signo linguístico. Você se lembra de que na unidade anterior vimos que um dos principais objetivos de Saussure era diferenciar a linguística de outras disciplinas? Uma das formas de fazer isso é delimitar o objeto de estudo dessa disciplina. Primeiramente, é necessário delimitar o que o linguista observará quando estiver estudando as línguas. Ora, há diversos aspectos relacionados à língua, não é mesmo? Há aspectos gramaticais, sonoros, fisiológicos, psicológicos, entre outros. Então, o que o linguista deve focar? Para Saussure, a linguística deve focalizar o estudo do signo linguístico. Mas o que seria signo linguístico mesmo? Na página 48 do nosso livro encontraremos a imagem 2.12 que representa graficamente o signo linguístico. Como comentamos anteriormente, a melhor maneira de entender o pensamento de Saussure é as dicotomias, pares de conceitos opostos. A primeira dicotomia a qual devemos dedicar é a diferença entre significante e significado. Para facilitar nossa compreensão, pensamos em um exemplo prático. Quando falamos a palavra casa, logo vem a imagem na nossa cabeça. Essa imagem não precisa necessariamente ser uma coisa específica, não precisa ser uma casa de madeira ou de tijolos, com 2 ou 3 andares, nem com uma quantidade de portas e janelas específicas. As particularidades da casa podem variar de acordo com quem estiver pensando. Certamente a casa que pensamos é diferente. No entanto, compartilhamos da mesma ideia, do mesmo conceito. Se pensarmos na palavra casa, naturalmente não pensaremos numa cadeira ou numa mesa. Pensaremos em algo que reconhecemos como casa. Essa ideia que vem à cabeça é chamada por Saussure de significado. Ou seja, a ideia ou conceito que o homem ativa ter contato com palavras, gestos ou símbolos. É importantíssimo compreender que o significado não acontece por si mesmo. Não é um objeto específico, mas uma ideia ou um conceito que nos vem à mente quando utilizamos a língua. Para entendermos o significante, temos que pensar na outra fase do significado, na outra face do significado. Se tivermos uma ideia em nossa cabeça, o que precisamos fazer para que outra pessoa possa saber o que estamos pensando? Ora, precisamos falar.
Para falar, é necessário combinarmos sons que possam ser reconhecidos por outras pessoas. Portanto, em língua portuguesa, se tivermos em mente o significado casa, precisamos combinar os sons das letras C, A, S e A. Aí conseguiremos expressar a ideia que pensamos. O significante é, portanto, a imagem acústica que ativa o significado. Para mais exemplos, pode dar uma olhada nas páginas 47 e 48 do livro. Para entender o que é signo linguístico, é necessário compreender que ele é a junção da dicotomia. Importante. Signo linguístico é a junção da dicotomia significado e significante. Em outras palavras, o signo linguístico para Saussure é o significante, ideia, conceito, junto com o significado, a imagem acústica. Eles são indissociáveis, ou seja, não podem ser separados. Compreendendo o que Saussure chama de signo linguístico, fica fácil compreender o quanto o pensamento do estudioso é diferente das ideias de senso comum. Enquanto a maior parte das pessoas acredita que as palavras servem para nomear coisas, Saussure acredita que, na verdade, as palavras de uma língua significantes se ligam aos conceitos significados. E esse conjunto forma os signos. Mas por que isso é importante? A ideia do signo linguístico se faz relevante porque, a partir dela, pensamos na natureza simbólica e abstrata da linguagem. Para Saussure, os signos linguísticos são aleatoriamente escolhidos, ou seja, não há nenhuma regra que diga que casa é chamada de casa por alguma razão específica. Podemos perceber essa aleatoriedade ao constatar como as diversas línguas do mundo fazem escolhas diferentes para nomear os mesmos significados. Por exemplo, em inglês, a palavra casa é house e o francês é maison, norueguês, hygiene e assim por diante. Na teoria Saussure, a linguagem, então, podemos perceber que a noção do signo é central. Vamos agora brincar de signos. Vimos que signo é composto de duas faces de uma mesma moeda. Veja à esquerda que esquema interessante pode ser feito a partir dessa ideia, contrastando palavras de várias línguas. Vou ver se eu consigo tirar uma foto. Não sei se dá para ver. É o coelho. O coelho é o significado. E as palavras que estão ao lado são o significante, ou seja, a ideia do coelho é o significado, o conceito, ideia, figura é o significado. E as palavras
e as palavras em cada país, em cada idioma, são usadas palavras diferentes, mas o significado, o conceito continua sendo o mesmo, continua sendo coelho. Por exemplo, o significante em português é coelho, em francês é lapin, em espanhol é conejo, em inglês é rabbit, italiano conglio, alemão chicken, mas o significado é coelho, é a figura do coelho. Viu como fica mais fácil de entender as noções de significante e significado a partir dessa associação? O que signo linguístico? O signo linguístico como parte de uma estrutura. Até agora o conteúdo está muito simples, não é mesmo? O signo linguístico é a junção de um significante e um significado. No entanto, lembramos que na sessão anterior vimos que Saussure comparara a língua a um jogo de xadrez. Portanto, esses signos linguísticos fazem sentido quando colocamos em oposições a outros signos linguísticos. Vamos observar um exemplo na seguinte sentença. Hoje teremos carne de porco para o almoço. Na frase acima, temos um signo destacando a palavra porco. Este signo pode ser entendido a partir da oposição com outros signos. Sabemos que é porco porque diferenciamos esse tipo de carne dos outros, como carne de boi, frango, peixe, etc. Você entenderá melhor essa noção quando estudar a unidade 3 em as relações sigmáticas e pragmáticas da língua. No entanto, agora nós já podemos perceber que a língua se organiza da seguinte maneira. Podemos reconhecer um signo linguístico quando diferenciamos de outros. Ainda com esse exemplo, nós também podemos perceber o quanto Saussure se diferencia da noção do senso comum de que a língua serve para etiquetar as coisas do mundo. Para exemplificar, tomamos como exemplo a língua inglesa. Em inglês são usados signos diferentes para falar do animal vivo e do animal morto. Por exemplo, ao se referir ao animal vivo, usa-se a palavra pig. Já para se referir ao animal morto, a carne que se come nas refeições, usa-se a palavra pork. Veja que interessante, ao traduzir a frase que usamos como exemplo, o tradutor tem que estar atento a essa diferença entre a língua portuguesa e a língua inglesa. A partir desse exemplo, percebemos que, na verdade, a língua não nomeia coisas no mundo, mas relaciona conceitos abstratos e significantes. Ora, tanto em Portugal quanto na Inglaterra, havia porcos e eles eram utilizados como um alimento. Entretanto, são escolhidos dois significantes diferentes para a língua inglesa. Enquanto em português o mesmo significado é usado para os dois significados: o animal vivo e a carne do animal para o alimento. Você pode encontrar mais exemplos no livro-texto, nas páginas 50 e 51. Ainda no que diz a respeito à questão do signo linguístico na estrutura da língua, é importante ressaltar que podemos confundir o signo com as palavras, porque esses se referem a ideias diferentes, conforme já discutimos. O signo linguístico é uma inter-relação entre um significante e um significado, que não necessariamente precisa ser expresso em forma de palavras. Dentro das próprias palavras, podemos utilizar mais de um signo. Por exemplo,
Na palavra reafirmar, encontramos o prefixo re, que se liga à ideia de fazer de novo, e também é encontrado em outras palavras como reler, relembrar, refazer, reabilitar, entre outras. Portanto, o prefixo re, assim como os afixos, desinências e vogais temáticas, também é considerado signo linguístico. Signos linguísticos na percepção de mundo. Continuando com nossa reflexão sobre a linguagem, percebemos que a ideia de Saussure modifica bastante a maneira como entendemos a língua, porque se levarmos em consideração o que a língua nomeia, as coisas do mundo, é coerente pensarmos que a língua é limitada pelo mundo. No entanto, de acordo com o ponto de vista saussuriano, é o mundo que é, em certa medida, limitado por nossas experiências linguísticas. Tomamos, por exemplo, o caso da diferença entre pig e pork em inglês. Veja como no caso dos falantes de inglês há uma percepção diferente do mundo. Foi o etimologista norte-americano Edward Sapir que discorreu mais acerca desse assunto. Ele percebeu que a língua mantém uma relação muito estreita com a cultura. Por exemplo, os esquimós têm mais de 50 palavras para indicar neve. A mesma coisa não aconteceria para falantes de lugares onde não há neve. Dessa maneira, é importante que você entenda que os signos linguísticos não são absolutos em relação à realidade. Eles não representam perfeitamente o mundo nos seus recortes de realidades e dependem essencialmente das questões culturais para existir. Pelo menos é essa a maneira com qual a maioria dos linguistas contemporâneos compreende os signos linguísticos. Características dos signos linguísticos. Vamos lembrar que na unidade 1 vimos que o signo linguístico não é o único que existe, mas há outros signos que fazem parte da linguagem não verbal, como imagens, gestos, dança, música, entre outros. Por isso é importante que você conheça as características dos signos linguísticos. Então vamos lá. Você pode encontrar mais informações acerca dessas características nas páginas entre as páginas 55 e 59 do seu livro-texto. A arbitrariedade do signo, basicamente, Saussure entende que signo linguístico é fruto de uma convenção social, ou seja, ele é aleatoriamente construído e imotivo. Não haverá nada no signo linguístico, mesa, que justificasse a escolha por esse significante. Essa característica do signo é o que possibilita a existência de múltiplas línguas. Ora, se o significante fosse determinado pela existência de determinado objeto no mundo, não adiantaríamos tantos signos diferentes para os mesmos significados. No entanto, o linguista genébrico lembra que há alguns signos da língua que são motivados, aqueles formados por derivação. O numeral 20, por exemplo, é completamente arbitrário. No entanto, 19 é formado pela função de dois outros signos, o 10 e 9. Para saber mais, procure na página 57 do livro. A linearidade do significante. Outra característica do signo linguístico é que este linear, ou seja, dois signos não podem acontecer ao mesmo tempo. Não podemos falar duas palavras ao mesmo tempo, tampouco podemos
pronunciar dois fonemas ao mesmo tempo. Cada signo linguístico tem que acontecer separadamente. Segundo o tema do... Agora eu vou entrar nas dicotomias, língua e fala. Depois de entender a dicotomia significante e significado, que determina o conceito linguístico do signo linguístico, vamos passar para outra importante dicotomia no pensamento de Ferdinand de Saussure, a língua e a fala. Na unidade 1, você pode ver rapidamente a diferença entre língua, langue e parole, que é fala. Entretanto, agora vamos nos debruçar mais profundamente no que seriam esses dois conceitos e compreender o porquê de Saussure defender que o objeto da linguística deve ser a língua, em detrimento da fala. Como sabemos, Saussure acredita que a língua é um sistema arbitrário de signos linguísticos com base nessa definição. Vamos entender o que o linguística queria dizer com isso. Primeiramente, percebemos que a língua é um sistema, ou seja, não é caótica, mas de alguma maneira organizada. A língua é constituída de regras. Essas regras têm de ser compartilhadas pelos falantes e qualquer transformação ou mudança tem que se encaixar nessas regras e nelas se estabelecer. Contudo, é importante que você se lembre que as regras às quais nos referimos não são necessariamente regras das gramáticas normativas, porque a linguística, conforme vimos na unidade 1, não se preocupa em seguir essas regras. Há regras, inclusive nos desvios da norma padrão, como, por exemplo, a ausência da marca de plural que acompanha na unidade 1. Ainda em relação à definição da língua de Saussure, por que o linguista acredita que língua é arbitrária? Ora, porque, como você viu na sessão anterior, a língua é imotiva, ou seja, os signos não são em sua maioria escolhidos de forma aleatória e não obedecem à essência da palavra. Lembra quando chegamos à conclusão de que há vários significantes nos diversas línguas do mundo para representar os mesmos significados? Finalmente, Saussure também afirma que a língua é um sistema de signos linguísticos, ou seja, constituída a partir da relação do significado e do significante. Como sabemos, esses signos são arbitrários, identificados pela relação de oposição com outros signos, e também são lineares, não aceitam sobreposições. Com isso, percebemos que o conceito da língua, langue em francês, para Saussure é constituído de características bem objetivas, abstratas e estruturais. Mas você acha que a língua é só isso? Certamente não. Há diversas outras questões que também fazem parte do que entendemos como língua. Questões culturais, políticas, histórias, afetivas, psicológicas e entre outras. Entretanto, devemos reconhecer que, na verdade, Saussure reconhecia todas essas múltiplas facetas da língua. Para o linguista Genebra, todos esses aspectos não se faziam parte do sistema arbitrário de signos linguísticos, eram incluídos no conceito de fala, parole.
Logo temos pelo menos duas grandes características básicas das línguas naturais. De um lado, temos todas as características estruturais e sistemáticas das línguas, ou seja, suas regras e regularidades. Do outro lado, encontraremos todas as questões relacionadas às variações, particularidades e exceções da língua. A língua representaria essa regularidade e a fala indicaria as particularidades. Para Saussure, não seria possível estudar a língua e a fala de forma articulada. Então, para que a linguística fosse constituída, necessariamente precisaríamos de uma separação e delimitação do seu objeto de estudo. O pai da linguística propôs que essa disciplina apenas focaria nas questões estruturais das línguas, portanto, na langue. Já a parole não deveria ser abordada pela linguística, mas levada em consideração por disciplinas como psicologia e filosofia, as quais estariam mais preparadas para trabalhar com questões como a variação, os problemas de compreensão, a função do contexto e da cultura da língua. Hoje, a maior parte dos linguistas reconhece que há possibilidades de trabalhar com a língua e com a fala de forma articulada. Na linguística atual, há diversas correntes funcionalistas que conseguem articular o estudo das estruturas linguísticas com o contexto do uso da língua e da fala. Em particular, podemos chamar a atenção para a sociolinguística, tema da unidade 4. Essa corrente da linguística se preocupa fundamentalmente com a relação entre as regras e a regularidade da língua e questões da variação social, tais como idade, região geográfica, classe social, sexo, entre outras. A sociolinguística, a partir da relação entre língua e variações sociais, estuda as variações linguísticas que consistem nas mudanças presentes na língua em decorrência de fatores sociais. Observe abaixo a letra da música Entrada do Sertão, composta por João Pernambucano e Hermílio Belo de Carvalho. Perceba que a língua varia tanto nos aspectos gramaticais como na escolha do vocabulário. Lá vai. Entrada do Sertão. Coisa que não a renego, nem tampouco desapego, ter gostado de você. Foi gostar de deschavido, encruado e recolhido, de ninguém se aperceber. Matutando vou na estrada, com meus olhos a passarada, faz um ninho pra você, Juruti, espreita triste, e a jandaia não resiste, chora junto por você. Nos teus olhos faz clarão, e é um verde, um azulão. Ti é sangue, furta cor, que me dá desassossego, que me suga que nem morcego, mangando que é beija-flor. Não me encrespe, a vida é assim. Já me basta o que de minha vida caçou. Não me faz essa graçola de me abrir essa gaiola e depois não me prender. Canta firme, Juruti,
e vê se entoa uma canção. Sabiá me roça aqui, ó sabiá, bem junto ao do coração. Pousa aqui, meu colibri, vê se tu tem dó deu, pena deu. Quero ser teu bacuri, quero ser de vós me ser. Quanto mais se desfeita, me despreza, mas me arrasto por você. No caso da letra da música acima, vemos diversas variações linguísticas de ordem geográfica e social para garantir o efeito regional. Evocando pelos compositores, essas variações são objetos de estudo da sociolinguística, que veremos na unidade 4. Então, podemos perceber que a função de Saussure foi fundamental para o aparecimento da linguística, porque foi a partir das suas delimitações que a comunidade científica aceitou o surgimento dessa ciência. Por outro lado, é importante que você perceba que, apesar da inquestionável relevância do pensamento saussuriano, a linguística contemporânea tem variados objetos e objetivos de estudo. E, é claro, as diretrizes de Saussure continuam válidas para diversas correntes linguísticas. Terceira dicotomia: diacronia e sincronia. Finalmente, esse é o nosso último par de conceitos que se opõe à nossa última dicotomia estudada na unidade. Para falar desses conceitos, é válido que você entenda a história dessas palavras. Primeiramente, as duas apresentam o radical Cronos, K-H-R-O-N-O-S, que vem do grego e significa tempo. Desde já, você pode perceber que esses conceitos se relacionam à questão do tempo no estudo das línguas, mais especificamente como podemos entender o tratamento do tempo quando estudamos as línguas. A palavra diacronia vem junto com o prefixo dia, que significa ao longo de, junto com o radical cronos, que logo a palavra significa ao longo do tempo. Como a própria palavra já indica, a diacronia é o estudo da língua ao longo da história. Em outras palavras, ao fazer um estudo diacrônico, o linguista acompanha as mudanças que ocorrem nas línguas de vários momentos históricos diferentes. Atualmente chamamos esses estudos linguísticos históricos. No século XIX, vimos na unidade 1 que foi extremamente fértil para essa corrente da linguística. Muito se desenvolveu em matéria de estudos diacrônicos da linguagem. Por sua vez, a sincronia é a associação do radical cronos com o prefixo sin, que significa junto de, ou seja, a palavra significa junto do tempo. Em oposição à diacronia, a sincronia é o estudo da língua em um determinado momento histórico específico, sem necessariamente compará-lo com um momento histórico. Por exemplo, podemos descrever a língua portuguesa falada no Brasil no século XXI, sem fazer comparações delas com os séculos anteriores, século XVIII ou XIX. Por outro lado, também é possível comparar a língua falada na contemporaneidade da língua falada no passado. Pensamos na palavra você na língua portuguesa.
Hoje em dia utilizamos no Brasil como pronome pessoal, no caso het, substituído por muitas regiões pelo pronome tu. No entanto, essa palavra veio de forma de tratamento de vossa mercê, que começou a ser utilizada na língua portuguesa na passagem do século XV para o século XVI. Apesar de considerar a diacronia como forma de estudo da língua, Ferdinand de Saussure acreditava que a linguística deveria se solidificar como área de estudo síncrono da língua, ou seja, que se concentrasse no momento histórico atual. Isso é importante. Que se concentrasse no momento histórico atual para descrever as línguas sistematicamente. Vendo as três principais dicotomias do Genebra, percebemos que o estudioso, apesar de considerar as diversas faces das línguas naturais, advogava um estudo da língua sem considerar a fala. Isso também é importante. E ainda de forma sincrônica, ou seja, ele estudava a linguagem no momento atual, de forma sincrônica. Sincrônica significa imediata. Apesar de hoje termos diversas correntes da linguística, tais como a pragmática e as análises de discurso, que se distanciam dos postulados iniciais da linguística estruturalista europeia, fundado pelos apóstolos de Saussure, é de suma importância que conhecemos e levamos em consideração a importante que aconteceu para o surgimento da linguística. Acabei de ver a resposta de uma questão da unidade 1. Estrutura linguística estruturalista europeia. Vamos fazer uma leitura atenta sobre as dicotomias e suas implicações. Tem aqui um link que eu não vou ver. E tem outro texto aqui. Nesse texto, Silva, de 2011, discute nossa já conhecida dicotomia saussuriana, mostrando também as consequências dessa teoria e outras correntes da ciência linguística. Nessa leitura, vai ajudar você a compreender melhor tudo que estudamos nessa unidade. Assim poderemos ir amadurecendo nossas ideias. E por falar nisso, vamos ler um belo poema de Júlio Polidoro. Persigo da fala a plena expressão, da sala nunca aberta, o corredor, que nos conduza ao verbo sem autor, e que traduz as coisas do porão. Mas como serão a sedução, e como sendo ovelha ser pastor, se a fala como falso condutor, se tem muitas ou nenhuma direção? Gostou da leitura do poema? Nele encontraremos elementos para discutir algumas dicotomias saussurianas. Veja a partir de exemplos do texto, podemos entender bem melhor como se explica a diferença entre língua e fala, letra A, língua e fala, e letra B, sincronia e diacronia. Que tal tentar identificar no texto esses elementos? É um exercício livre que pode ser valioso para o entendimento do nosso assunto. Esse foi o fim da unidade 2, Guia de Estudos, Linguística 1.